Bem, como eu disse no vídeo anterior, para quem viu, nós fomos do artigo 1º da Lei 9394 de 1996, aqui é professor Camargo falando, nós fomos até o artigo mais ou menos 40, 39, 41, 42, que falavam sobre o ensino médio. Agora, a partir do artigo 43, ele entra na educação de ensino superior. No ensino superior em si. Então vai falar sobre várias coisas do ensino superior. Claro que é bom a gente passar os olhos. Entre elas, ele vai falar também que o ensino superior ele obedece ao mínimo de 200 dias letivos também. No caso de efetivo trabalho escolar, ele não chama de efetivo trabalho escolar, perdão. Ele diz, eu vou até ler para vocês, o artigo 47, na educação superior, o ano letivo regular, que é independente do civil, terá no mínimo 200 dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Ele toma um pouco de mais cuidado com o termo, porque no ensino superior entende-se que o trabalho acadêmico pode ser algo além das aulas, né? Então mas deixa claro isso. Então, em síntese, os 3 níveis devem obedecer aos 200 dias letivos, sem excluir nenhum. Está bem? Lembra que as universidades têm autonomia em sua organização. E aí, eu queria dar uma destacadinha, a partir do artigo 58, ele traz a educação especial. Essa modalidade de educação que infelizmente é tão acantonada nas nossas escolas, nas nossas diretorias de ensino, nas nossas instituições escolares em geral, nas nossas secretarias de Estado e de município de educação. Infelizmente a educação especial ainda é deixada de lado por muitos desses órgãos que eu disse, tá? Por falta de entendimento, por falta de coragem muitas vezes de intervir, por falta de conhecimento muitas das vezes. Então, o artigo 58 ele vai falar sobre educação especial. Definição, eu vou até ler também, porque não dá para não ler esse artigo. Entende-se por educação especial, para os efeitos dessa lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 3 públicos, sobretudo, mas que se subdividem em outros, tá? Então, a educação especial deve ser ofertada para alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. A lei vai dizer a todo momento que esses alunos devem ser matriculados nas escolas de ensino regular, preferencialmente atendidos lá, tá bom? Mas é claro que lá na frente ela vai dizer que há momentos em que um aluno, por mais que a escola faça, ela não consegue atingir aquele aluno com exatidão, com especificidade, com completude. Então, que há casos em que se lança a mão de entidades específicas de atendimento, no caso específico e exclusivo para alunos com deficiência, ou mesmo com superdotação, ou mesmo com transtornos globais do desenvolvimento. Isso quem vai avaliar é a própria instituição de ensino, auxiliada por médicos, etc, 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 os pais, todo esse conjunto que vai avaliar o momento certo, se necessário, para transferir o aluno para uma entidade especial. Tá? Elas existem, são muito importantes para a sociedade, algumas realizam um trabalho maravilhoso que eu gostaria muito que nós conhecêssemos, tirando aquele preconceito que às vezes algumas pessoas têm sobre as entidades de educação especial específica. A lei lembra que a oferta de educação especial, nos termos deste artigo que nós estávamos lendo, ela tem início desde a educação infantil e estende-se ao longo da vida do educando. Mais para frente um pouquinho, ela lembra dentro da educação especial a questão da educação para pessoas surdas e o direito a escolas bilíngues, e diz que sempre que possível, eu não gosto disso que a lei traz, eu acho um aspecto chato, sempre que possível deverão haver pessoas nas instituições de ensino que saibam interpretar e ajudar nessa comunicação de Libras para pessoas surdas e ou familiares que precisem se comunicar. Ou seja, na verdade, não é sempre que preciso. Toda instituição deveria ter pelo menos um profissional para atender a pessoas assim. A partir do artigo 61, gente, vai entrar
no assunto de falar de nós, os profissionais da educação. Ele vai estabelecer quem são os profissionais da educação, sobretudo da educação básica, quais os direitos que eles têm, as garantias que eles têm, as determinações que a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal deverão cumprir para com a qualidade de trabalho e as condições de trabalho desses profissionais da educação. E achei interessante, gente, que lá no finalzinho do artigo sobre os profissionais da educação, ele diz que a proteção integral dos direitos da criança e do adolescente deve ser tema permanente de formação dos trabalhadores em educação. Então ele lembra isso casando lá com o que a Lei 8.069 de 1990, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, pede e exige, casa com o que a Constituição pede e traz novamente aqui na LDB, tá bom? Nós devemos ser formados continuamente sobre os direitos da criança e do adolescente e a proteção integral a eles. Sobre a formação para as pessoas atuarem no magistério, isso é importante, isso não foi alterado, continua lá no artigo 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal. Então muita gente fala assim, o magistério acabou. Não, o magistério não acabou, gente. Nós não temos notícia daqui em São Paulo ter, mas em alguns estados ainda há o curso, porque a lei admite. Vocês perceberam, né? Ela é muito clara. Ela dá uma preferência para formação, para atuar na educação básica, ela dá uma preferência para formação em nível universitário. Porém, ela admite que para atuar na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, podem-se ter profissionais apenas com o magistério. No caso, ela dá uma modalidade, dá um novo nome para curso normal. Então pode ter, tá? Essa coisa de falar que não pode mais ter gente sem faculdade atuando na educação não é uma verdade completa. Sobre o ensino superior, a lei vai dizer que para atuar no ensino superior, a preferência é que as pessoas tenham um mestrado ou doutorado, admitindo cursos de pós-graduação também. No artigo 64, vai falar dos profissionais que atuam na educação, não exatamente em sala de aula, tá? O que diz o 64? A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica. O cachorro está concordando aqui. Então, os profissionais para atuação nesses níveis, no caso administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica, ela será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação a critério da instituição de ensino, garantida nessa formação a base comum nacional. A lei ainda exige que, para a formação docente, exceto para a educação superior, essa formação incluirá a prática de ensino de, no mínimo, 300 horas. Uma parte importante da lei, a partir do artigo 68, ela vai falar dos recursos públicos, tá? Então, o artigo 68, ele diz quais são os recursos públicos que podem ser, que devem originar os recursos para a educação. Os impostos, receitas, etc., para a educação. E o artigo 69, eu proponho que os senhores deem uma olhadinha quase que diária nesse artigo 69. Ele vai trazer quais os mínimos obrigatórios para aplicar-se em educação. É a razão de febre, de tremores, de doenças dos nossos governantes em nível federal, estadual e municipal, porque detestam esse artigo, porque são obrigados a gastarem em educação, tá? Ou investirem em educação. É o caso de tremor de alguns deles. São doidos para mudar. De vez em quando a gente ouve, tanto em nível federal, quanto em nível estadual, quanto em nível municipal, uma tentativa de diminuir esses percentuais. A lei garante, a Constituição garante, e a nossa LDB também, no artigo 69. O que ela diz? A União aplicará anualmente nunca menos de 18%, e os estados, o Distrito Federal e os municípios, nunca menos que 25%, ou o que consta nas respectivas constituições ou leis orgânicas, que pode ser maior que isso, da receita resultante de impostos, compreendidas as transferências constitucionais na manutenção e no desenvolvimento do ensino. Ou seja, trocando em miúdos, para manter e desenvolver o ensino público, a União, ou seja, a Federação, nunca poderá aplicar menos de 18% e os estados e municípios e o Distrito Federal nunca menos que 25%.
Atualmente, em São Paulo, devido à Constituição Estadual de São Paulo, ele não aplica 25%, ele aplica mais, aplica 30%. Mas o governo atual desta gestão está, infelizmente, tentando mexer nisso para baixar de 30% para 25%. Legalmente não está cometendo crime nenhum, a lei permite que o mínimo seja 25%, tá? Mas torçamos para que isso não aconteça. E aí, esse trechinho, gente, eu vou ler porque também traz coisas importantes. A lei traz claramente o que se considera aplicação em desenvolvimento e manutenção do ensino. Vamos lá, o que pode gastar com o ensino? Remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação, aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino, uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino, levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando principalmente, é claro, o desenvolvimento do ensino e a melhora dele, realização de atividades meio necessárias ao funcionamento desses sistemas de ensino, a concessão de bolsas de estudos a alunos de escolas públicas e privadas, amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto dos ensinos deste artigo, aquisição de material didático escolar e manutenção dos programas de transporte escolar e realização de atividades curriculares complementares ao ensino. Isso é o que a lei diz que podem ser aspectos para gastos em educação. E aí, logo no artigo 71, esse eu não vou ler porque é muita coisa também, mas aí ele diz claramente o que não pode ser usado, o que não pode ser aplicado com desculpa de gasto para a educação. Ele traz direitinho no artigo 71 o que não pode ser gasto com educação. Está bem? Indo já para o final, a lei sempre vai pedir, gente, isso em todo lugar, a colaboração entre os entes federados, tá? União, estados, municípios e Distrito Federal, a colaboração entre esses entes para a melhoria da educação. Ela vai também ressaltar a ligação da educação com a sociedade, sempre, de vez em quando, assim, comumente, a lei faz aparecer um trechinho que diz que a educação se liga com o mundo do trabalho e que a educação se liga com a sua comunidade escolar, local, regional, etc. Ela também traz a importância da educação dos surdos e a manutenção dessa comunicação, educação e preservação dos seus direitos, da sua história. Diz que eles também terão direitos à formação em conhecimento científico e tecnológico. Traz também a importância de manutenção das línguas dos povos originários e o seu direito de aprender também na própria língua. E lá, próximo ao artigo 81, a lei também lembra, bacana isso, né? Ela entra nessa exceção, a garantia de manutenção como matriculados e para aproveitar o ano letivo a alunos, seja da educação básica, seja da educação superior, a estudantes impossibilitados de frequentar a escola por razões de saúde e de mães estudantes lactentes. A lei deixa claro o que pode e o que não pode nesse aspecto, desde que os alunos realmente comprovem pertencer a um desses dois grupos. Aí eu abro um parênteses. Lá na educação física, próximo ao artigo 26, nós temos as exceções também que são dispensadas da educação física. Aqui no 81 não, está falando do geral. E lá no finalzinho, artigo 87, a lei institui a década da educação, a iniciar-se um ano após, portanto, a partir de 97, da publicação, no caso da época da publicação da lei, e ela diz que a União deverá realizar o Plano Nacional de Educação, que tem sido realizado, e aí a gente lembra alguns dos últimos, tá? Nós tivemos o PNE de 2001 a 2010, Plano Nacional de Educação, nós tivemos o PNE, o Plano Nacional de Educação de 2014 a 2024, e teríamos um agora de 2025 a talvez 2034, 2035 ou 2024, 2034, mas infelizmente o Brasil dormiu nesta questão, as entidades dormiram, as associações dormiram, muita gente dormiu e quando acordou já era meio tarde, as administrações não foram suficientemente claras e conscientes a respeito disso, então tínhamos um projeto de lei que é o 2614, projeto de lei 2614-2024 com a proposta do Plano Nacional de Educação, mas para essa próxima década. Mas por não termos tempo suficiente para analisarmos esse plano e construirmos de forma que deve ser feito, para não fazer igual o outro, inclusive, que praticamente não foi cumprido,
nós tivemos uma lei, que é a Lei 14.934 de 2024, que prorrogou a vigência do plano anterior até 31 de dezembro de 2025. Então, repetindo, o plano atual está prorrogado por lei já aprovada, que é a Lei 14.934 de 2024, está prorrogado até 31 de dezembro de 2025. Quiçá nós não durmamos novamente e deixemos de aproveitar essa fase até 2025 para pensar num plano bem real, bem conciso para o nosso Brasil, em educação. E, finalmente, no artigo 92, a lei vai terminar daquela forma que é tradicional nas leis. Revogam-se as disposições das leis 4.024, de 20 de dezembro de 1991, a 5.540, de 8 de novembro de 68, que não foram alteradas pelas leis futuras, e leis 5.692 de 1971, alguns adoravam essa lei, e a 7.044 de 18 de outubro de 1982, 7.044 de 18 de outubro de 1982, e demais leis, decretos que as modificaram e quaisquer outras disposições em contrário. Então, hoje, o que está valendo em educação é a Lei 9.394 de 1996, que, pessoalmente, eu sugeriria aos senhores governantes ou Congresso Nacional que repensassem já uma próxima lei, porque a nossa lei, para quem tem observado, posto os olhos na lei, vai observar que ela está extremamente costurada. Ela tem, eu costumo sempre absorver essa lei do site do Planalto, porque ele sempre traz as atualizações. E os senhores vão ver, ela está riscada, tem artigos que ela está riscada quase inteira, o artigo quase inteiro, e aí lá embaixo só que está valendo para atualmente. Então eu proporia que os senhores congressistas repensassem numa nova lei. O Brasil merece, não é? Bom, gente, muito agradecido a atenção de todos, desejo que tenha ajudado um pouquinho. Volto a dizer, se fizéssemos um vídeo falando sobre os artigos importantes da lei, lendo alguns trechos, ressaltando outros, nós faríamos um vídeo de no mínimo 2h30. Então esse foi só mais um pedacinho para vocês lembrarem. Proponho que vocês passem os olhos no texto da lei, e proponho ainda que os senhores vejam os slides lá, quem sabe ou no site da APAS, que está disponibilizando, ou no meu canal, vejam os slides lá, onde tem parte a parte comentado, cada artigo, etc. Tá bom? Um abraço para todos, tudo de bem, professor Camargo, e bastante êxito lá nos exames. E na prática, sem dúvida alguma.